Olá, amigos, estamos começando mais um Sindepres no ar, o jornal do seu sindicato. Você pode fazer parte. Entre no nosso site, está aparecendo aqui. Entre em contato conosco, participe. Eu já começo com a palavra do presidente Genival Bezerra Leite, que traz as novidades para você do Sindepres. É o Sindepres no ar, a palavra do presidente. Há vários anos o sindicato faz o torneio de futebol para os associados, que é disputado da seguinte forma. É formado por regiões, esses campeonatos, os quais de cada região se tira um campeão que disputa a final para quem vai disputar o campeonato estadual. São tirados 4 vitoriosos que no final disputa esse campeão, que saiu o primeiro, quarto, segundo, terceiro e quarto colocados. Esse ano, por exemplo, vai ser disputado no dia 19 de outubro, aqui no Sesc Interlagos, esse campeonato, que dará o novo campeão 2014. Esse campeonato ele traz a integração dos associados, a aproximação deles com o sindicato, além de trazer outros benefícios para o próprio jogadores que participa desse campeonato, para a sua família que integra a esse grupo. E aproveitando, gostaria de agradecer à diretoria do Sesc por esse longo período que nós temos de parceria em todo o estado de São Paulo, as suas gerências regionais, onde nós realizamos campeonatos, a Prefeitura de Santo André, de Osasco, que também este ano forneceu espaço para que nós pudéssemos realizar os campeonatos nessas duas cidades importante do estado de São Paulo e muito importante para o nosso trabalhador que precisaria realmente participar desse campeonato. Agora tem um passo importante para que isso aconteça. O trabalhador precisa se associar ao sindicato, porque a associação do trabalhador fortalece o seu sindicato, o sindicato fica mais forte para lutar pelos seus direitos, lutar por mais benefícios para os seus trabalhadores, sem contar que ele e sua família participam de inúmeros benefícios que o sindicato hoje proporciona, como a colônia de férias que nós temos hoje em Praia Grande, Bertioga, e a próxima que está para abrir no próximo ano em Caraguá. Ele participa de inúmeros convênios, principalmente de faculdades e universidades particulares, que esses cursos proporcionam desconto para o filho do associado, tanto para o associado como para o filho, de 5, 10 até 30% do preço da mensalidade. Proporciona ele ter atendimento odontológico, tanto ele como a família. E também eles podem realmente participar de tudo aquilo que o sindicato oferece. E com a sua posição de sócio, você está fortalecendo o seu sindicato. O sindicato forte, ele tem condições de lutar por melhores salários, por melhores ganhos, por exemplo, PLR para o trabalhador, que é uma coisa muito importante, que o sindicato precisa desse apoio. Como nós temos pesquisas feitas e mostra que a partir do momento que o sindicato aumentou seu número de associados, ele conseguiu ter um ganho real, que mostra que de 95 a 2005, esses trabalhadores tiveram um ganho em torno de 2,3 ao ano, real, acima no seu salário. Isso não é qualquer um que consegue, é um trabalho que é feito anualmente para que você, associado e toda a categoria, tenha esses ganhos. E quem não é sócio, por favor, venha conhecer o sindicato e se associe e veja os benefícios que você vai tirar daí para frente. Muito bem, vou para o intervalo, volto já já, não mude de canal, fique conosco aqui. É o Sindepres no ar, aqui pela Mix TV.
Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Pela 4ª vez consecutiva, o AC Camargo realizará a corrida Saúde do Homem. Será na USP, com largada às 7h30 da manhã, no dia 16 de novembro, mês mundialmente conhecido como Novembro Azul, para a conscientização da importância da prática de exercícios físicos, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Junte-se a mais de 10 mil pessoas que já participaram dessa causa. Faça sua inscrição pelo site www.accamargo.org.br. Eu, Carlos Machado, e minha esposa Ive estaremos lá com vocês. Muito bem, eu sei que você, trabalhador, você sindicalizado, tem muitas dúvidas trabalhistas. E é por isso que a nossa repórter, a jornalista Cleide Gonçalves, foi conversar com a advogada Juliana Machado sobre dúvidas trabalhistas. Acompanhe essa matéria. É com você, Cleide. Bom dia, Figueiredo. A nossa entrevistada de hoje é a advogada do Sindepress, Juliana Machado, que vai responder hoje dúvidas do trabalhador terceirizado e temporário. Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho aqui no Departamento Jurídico do Sindepress e também contasse um pouquinho como funciona o departamento. Bem, o Departamento Jurídico do Sindepress, ele é dividido em coletivo e individual. O departamento individual atende os trabalhadores que desejam ingressar com reclamações trabalhistas individuais. Não é este em que trabalho. Trabalho no departamento jurídico coletivo, atende às demandas coletivas, dispensas em massa, falta de pagamento de benefícios, salários, descumprimento de convenção coletiva, mediações Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, ações judiciais e assim vai. Eu sei que o departamento jurídico recebe muitas dúvidas do trabalhador, né? Sim. Então a gente pode começar falando um pouquinho sobre a escala de revezamento. Como funciona essa questão? Bem, a escala de revezamento, ela é disciplinada na nossa convenção coletiva. A escala de revezamento, ela pode ser praticada em 12 por 36, ou seja, o trabalhador trabalha 12 horas e descansa 36. Esta é a única escala em que é possível o trabalho em 12 horas seguidas. Qualquer outra escala que não seja 12 por 36 tem que obedecer a 8 horas de trabalho diário com a possibilidade de 2 horas extras por dia. Okay. E uma pergunta que constantemente nos é feita no departamento é a seguinte: o trabalhador trabalha em escala de revezamento em dias de feriado e muitas vezes as empresas não pagam em dobro esse feriado trabalhado, por entender justamente que é a escala de revezamento. Uhum. É importante aproveitar a oportunidade para esclarecer que a situação encontra-se regulamentada numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Não é uma lei, portanto, caso seja necessário, terá que ser discutido na Justiça. Mas essa súmula, ela reza exatamente isso, que independente de ser trabalho em escala de revezamento, feriado trabalhado deve ser pago em dobro. Fala pra gente também como funciona a questão do 13º salário. Quando é que o trabalhador deve ou não receber? O 13º salário, já estamos bem próximo dele, né? Aliás, estamos todos ansiosos com ele. É o seguinte: em janeiro, o trabalhador pode fazer a opção
de receber a primeira parcela do 13º junto com o pagamento de suas férias. A lei autoriza que a empresa efetue a primeira parcela entre os meses de fevereiro e novembro. E a segunda parcela, a empresa tem que fazer o pagamento até o dia 20 de dezembro de cada ano. Outra grande dúvida, na verdade, do trabalhador, né, terceirizado, é em relação à rescisão do contrato de trabalho, né? Qual é o prazo que a empresa deve efetuar o pagamento da rescisão para o trabalhador? Existem 2 prazos, a depender da modalidade da rescisão de contrato. Se houve cumprimento de aviso prévio pelo trabalhador, as verbas rescisórias devem ser pagas ao término do cumprimento do aviso. Terminou-se o aviso, no dia útil subsequente, deve-se fazer esse pagamento. Se o aviso prévio for indenizado e não for trabalhado, a empresa tem 10 dias para fazer esse pagamento para o trabalhador. Importante também dizer que, vou aproveitar a oportunidade para esclarecer para os nossos trabalhadores, se o trabalhador pedir demissão ou for dispensado e tiver uma outra oportunidade de trabalho, existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que autoriza a dispensa, na verdade, o trabalhador do cumprimento do aviso, caso ele comprove que tem essa outra oportunidade. Entendi. Por quê? Porque quando o trabalhador pede a demissão, ele é obrigado a cumprir o aviso prévio para a empresa, com os 30 dias, né? Se o trabalhador for dispensado, ele também tem que cumprir o aviso prévio para a empresa. Só que se ele arrumar uma outra oportunidade, ele tem esse direito de pedir a dispensa do cumprimento. Ok. Doutora Juliana, uma questão um pouco mais complexa sobre a responsabilidade do tomador de serviço em relação ao trabalhador terceirizado. Você pode explicar um pouco melhor para a gente qual é e qual deve ser essa responsabilidade? Posso sim, Cleide. A empresa prestadora de serviço é a empregadora. Ela é que tem a responsabilidade de fazer pagamento de salários, recolhimentos fiscais, previdenciários, pagamento de benefícios e tudo isso. O tomador de serviço, ele contratou a prestadora para aquele tipo de serviço especializado. Muito bem. E não é por isso que ele não vai ser responsabilizado por absolutamente nada. Ele, como tomador de serviço, ele tem a obrigação de fiscalizar o contrato, fiscalizar os recolhimentos. E se isso não fizer, ele vai estar agindo com culpa na execução do contrato. Tanto porque ele elegeu uma prestadora que não fosse idônea, como também não vigiou corretamente o cumprimento das obrigações trabalhistas. E tudo isso está regulamentado numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula número 331. Lá, ela atribui responsabilidade subsidiária ao tomador de serviço. Ou seja, a prestadora de serviço não cumpriu as obrigações, o tomador tem a responsabilidade subsidiária de cumpri-la. Vou fazer um esclarecimento adicional nesse ponto que é importante. Tem muitos trabalhadores que trabalham em órgãos públicos, órgãos da administração pública direta e indireta. A súmula sofreu uma alteração há cerca de 2 anos nesse sentido. Antes, a responsabilidade era subsidiária, bastando que se tomasse o serviço de uma prestadora. Hoje, não. Em se tratando de administração pública direta e indireta, né, para simplificar, trabalho em órgãos públicos, essa responsabilidade ela vai ocorrer se o tomador de serviço tiver agido com culpa no contrato, deixou de fiscalizar, por exemplo. Então, nesses casos, fica um pouquinho mais difícil para o trabalhador. Por quê? Porque ele vai ter que comprovar judicialmente que aquele órgão público não agiu corretamente, não fiscalizou o contrato, por isso a empresa deixou de pagar salário, por isso a empresa deixou de recolher fundo de garantia, deixou de pagar as verbas rescisórias no prazo. E é exatamente esse o trabalho do nosso departamento jurídico coletivo. Quando acontece um tipo de situação dessa, a gente, antes de se ingressar com a ação, tentamos regularizar a situação, o problema dos trabalhadores, via mediação, via reuniões aqui no sindicato, chamando o tomador de serviço, para até impedir ou evitar que ingresso de ações trabalhistas. Vamos dar uma pausa e depois do intervalo voltamos com mais Juliana Machado para você.
Pela quarta vez consecutiva, o AC Camargo realizará a corrida Saúde do Homem. Será na USP, com largada às 7h30 da manhã, no dia 16 de novembro, mês mundialmente conhecido como Novembro Azul, para conscientização da importância da prática de exercícios físicos, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Junte-se a mais de 10 mil pessoas que já participaram dessa causa. Faça sua inscrição pelo site www.accamargo.org.br. Eu, Carlos Machado e minha esposa Ive estaremos lá com vocês. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Doutora Juliana, é possível a empresa alterar a jornada de trabalho do trabalhador e como fica a questão do adicional noturno nesse caso? Sim, Cleide, é possível fazer essa alteração, mas antes que ela seja feita, é preciso verificar o que estabelece o contrato de trabalho, aquele que o trabalhador assina quando é contratado. Se lá estiver uma jornada de trabalho já pré-determinada, um horário já estabelecido, ele só vai poder ser alterado com a concordância do trabalhador. Se não houver a concordância, a empresa não pode fazer essa alteração. Agora, se o contrato não tiver a previsão de um horário estabelecido, uma jornada, por exemplo, das 8 às 17, das 8 às 16, enfim, aí exatamente o trabalhador vai ter que fazer a alteração da jornada, vai mudar o seu horário, a empresa tem essa possibilidade, porque no contrato não tem essa previsão, não fixou a jornada em que vai ser cumprida. Com relação ao adicional noturno, se houver alteração do trabalho noturno para o diurno, o trabalhador vai deixar de receber esse adicional, porque é condição para que ele receba que ele trabalhe das 22 horas até as 5 da manhã do outro dia. Se ele deixar de trabalhar durante esse período, ele não vai mais receber esse adicional noturno. Outra grande dúvida do trabalhador é sobre o atestado médico. Pai, mãe, pode acompanhar filho ao médico? Essa é uma questão que nos tem sido feita com frequência. A lei, ela não protege esse tipo de situação. É claro que mãe e pai podem acompanhar o filho ao médico, podem levar o atestado à empresa. Só que a empresa, por sua vez, não está obrigada a abonar esse dia. Aproveito aqui a oportunidade para pedir que as empresas analisem caso a caso, sejam sensíveis a cada situação, porque um trabalhador que tem um filho pequeno, muitas vezes não tem como deixar um outro acompanhante e tem que deixar, às vezes a criança fica internada. São casos e casos que devem ser analisados, mas legalmente falando, não existe essa obrigação da empresa em abonar esse dia. Vai justificar, por exemplo, para não perder a cesta básica, para não perder algum outro benefício, mas o salário pode ser descontado. Em caso de atraso, a empresa pode descontar o DSR do trabalhador? Até aproveitando a oportunidade que você explicasse aí sobre o DSR. Sim, a empresa pode descontar o DSR. O que é o DSR? É o domingo descansado, é a folga que o trabalhador tem. Isso já está incluído no salário. O trabalhador trabalha os 30 dias, trabalha naquela semana e já está incluído o pagamento desse DSR.
Assim sendo, se ele atrasar, não cumprir a jornada de trabalho integralmente naquela determinada semana, a empresa tem direito de descontar o DSR daquela semana. Isso é uma previsão que está na lei, é na Lei 605 de 49. Essa lei regulamenta exatamente essa questão do cumprimento da jornada integral ou não integral. Quem tem direito ao auxílio creche? O auxílio creche ele está presente na CLT e também na nossa convenção coletiva. Nossa convenção estabelece que mãe ou pai que detém a guarda judicial do menor este que deve ter de 0 a 60 meses, ou seja, 5 anos, tem direito a receber o auxílio creche, desde que comprovadas as despesas com cuidado com a criança, deixar em escola, creche, alguém que cuide, vai receber por isso 20% do salário normativo previsto em convenção. E com relação à estabilidade da gestante, quais são hoje assim, as maiores dúvidas do trabalhador sobre esse assunto? É muito importante essa pergunta, Cleide, porque como houve uma alteração na lei com relação ao prazo de licença maternidade, existe uma certa confusão entre o período da licença e o período da estabilidade, que não tem a ver uma coisa com a outra. O período da licença maternidade obrigatória é de 120 dias. A trabalhadora tem esse direito. Opcional, a empresa pode dar 180 dias de licença. Isso não é obrigação da lei, mas ela pode dar esse benefício e ela vai ter um benefício, um incentivo fiscal para que isso ocorra. A estabilidade gestante, ela não coincide com nenhum desses dois prazos da licença. Ela é desde a concepção da criança até 5 meses após o parto. Logo, se a criança tiver 5 meses e a trabalhadora tiver tirado 120 dias de licença, quando ela voltar ao trabalho, ela ainda tem a estabilidade. Ela não pode ser dispensada ainda. Ao passo que se ela tiver usufruído de 180 dias, claro que vai ter terminado, porque o bebê já vai ter mais de 5 meses de vida. Obrigada, doutora Juliana, pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Figueiredo, é com você. Muito bacana poder ajudar as pessoas. O Sindepres do Bem é um quadro que eu tenho orgulho de chamar. O presidente Genival Bezerra Leite sempre fala: Figueiredo, ajude as pessoas. Vamos mostrar os casos que as pessoas precisam participar, mostrar a corrente do bem. Aí foi criado o Sindepres do Bem. E hoje é a história do Pedrinho, que tem um problema no intestino, e com certeza você já ouviu falar desta corrente do bem, todo mundo unido para ajudar o Pedrinho. Acompanhe essa matéria, é emocionante, e participe desta corrente. Sindepres do Bem. Fala o que você quer falar para as pessoas. Fala: oi, gente, eu estou aqui com a minha mamãe. A descoberta foi com 26 semanas de gravidez e eu fui fazer um ultrassom normal e o médico perguntou se alguém já tinha me falado que tinha alguma coisa na barriguinha dele. Podia ser uma obstrução intestinal, mas não era nada muito claro. A gente só ia ter essa certeza mesmo quando ele nasceu que ele ia ter que fazer uma cirurgia. Pode. Você é lindo, filho. O médico chamou a gente, deu a notícia que todo o intestino dele estava necrosado. Ele falou que ele tinha síndrome do intestino curto. Isso pra gente foi um baque tremendo, sabe? Eu costumo falar que foi o pior dia da minha vida. E quando você imagina um bebê tão pequenininho passando por uma cirurgia, você fala: gente, como assim? O que eu vou fazer, né? Ele ficou 5 meses na UTI, só que o gastro estava vendo que não estava surtindo o efeito necessário. E aí foi quando ele falou, ele deu assim o parecer dele que não teria jeito. Acho que o caso dele seria fazer o transplante. Quando o Pedrinho nasceu, eu olhava para ele na incubadora e eu ficava pensando, eu olhava para ele sempre me passando uma calma. E eu falava todo dia para ele: filho, eu te amo e te aceito do jeito que você é.
Eu acho que isso também, ele interiorizou tudo que eu falava. Eu acredito que é por isso que ele tem essa energia toda e as pessoas falam, nossa, eu nunca vi um bebê que sorri tanto, que é tão alegre. Meu filho, ele fica assim o dia inteiro no hospital. Nós não conseguimos sair do quarto, então a nossa vida é aqui no quarto. As brincadeiras, toda a interação é feita aqui no quarto. Sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Uma pessoa que recebe a nutrição parenteral por muito tempo pode sobrecarregar alguns órgãos e isso caminha para o pior. Então ele precisa realmente fazer o transplante, é uma coisa que é rara. Aqui no Brasil, até hoje, não houve sucesso em nenhuma cirurgia. O transplante de coração, de rim, de qualquer órgão é muito mais simples do que o do intestino, porque o intestino é um órgão contaminado. Então a probabilidade de ter uma rejeição é muito maior. A gente sabe que nos Estados Unidos eles são excelência nesse tipo de transplante. Nós buscamos informações, chegamos até o hospital em Pittsburgh, que é o Children's, é o hospital onde tem uma taxa maior de sobrevida e é lá que nós queremos levar o nosso Pedrinho. Se alguém me perguntasse se seria possível fazer uma campanha para arrecadar mais de 2 milhões de reais, eu falaria que seria impossível. Hoje, como mãe, eu tenho certeza que isso é possível. A situação dele é extremamente delicada, mas assim, desde o primeiro dia ele me passava muita calma. O olhar dele diz muita coisa, né? É como se ele falasse assim, pai, não fica preocupado comigo não importa o que vai acontecer. Eu não penso se vai ser sucesso, se não vai. Eu penso que eu estou vivendo com ele hoje. Eu já tive muito medo de perder meu filho, mas eu acredito muito que tudo isso vai passar. Eu tenho uma fé muito grande, gigante dentro de mim. Eu acredito que ele vai superar isso daí. E eu aprendo a cada dia com ele. Um sorriso dele eu já tô aprendendo. Eu espero o amor de cada um, né? E o amor ele vem de várias formas. A caridade nada mais é para mim do que a tradução do amor. Então, eu conto com o amor de cada um. O programa está acabando, mas eu quero dar um recadinho antes para você. Acesse o nosso site, entre no sindicato, participe. Você encontrará coisas maravilhosas, a sua defesa, lazer, esportes. Atendimento dentário também. Você pode ter tudo isso aqui no Sindepres. Acesse o nosso site. O programa está acabando. Deus abençoe a todos. Até a próxima, tá? Todo sábado e domingo, sempre das 12 às 12h30. Peça, acredite e receba. Sindepres no ar. Até a próxima, se Deus quiser.